nós servimos. É esse Deus que tem algo novo para mim e para você nessa noite. Que bom que você escolheu a melhor parte. Eu sempre digo, que bom que você escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar na presença do Senhor Jesus. Então que você adore, esqueça os seus problemas, né? Esqueça, coloque nas mãos do Senhor, coloque no altar. Ele é o Deus que tudo pode e que tudo faz. Estamos na presença do Senhor, e estando na presença do Senhor, você, irmão, você vai testemunhar, você vai testificar coisas lindas e maravilhosas que Deus faz. Amém? Então vamos orar a Deus, agradecer Ele por tudo que Ele tem feito, pelo deitar e levantar, pelo alimento e por não deixar faltar nada. E se está faltando alguma coisa, é porque Deus sabe, né? Ele só vai dar para você, sabe como Ele vai dar para você a sua bênção? Quando você confiar nele, quando você deixar no altar, né? Igual a palavra disse, né? Então, que em nome de Jesus vamos adorar, glorificar Ele e adorar. Não perca o seu minuto nesse culto, nessa noite. Adore Ele de verdade, amém? Pai querido, maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, na tua presença eu te glorifico e te exalto. Muito obrigado, Senhor, que a tua presença é real neste lugar na minha vida. Guarda, Senhor, cada filho teu, Espírito Santo, que em nome de Jesus hoje será um ponto diferente, porque eu creio no Senhor. Tem algo lindo e maravilhoso nessa noite, porque é o culto de Santa Ceia, e o culto de Santa Ceia é o dia mais importante para nós. Muito obrigado, seja bem-vindo, Espírito Santo, e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos agradecer e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, Senhor Jesus. Precioso Jesus. Adore Ele nessa noite. Aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer, tudo que
Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por mim, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Derrama o Teu sangue ali na cruz, por amor, Senhor, de nós, por amor da Tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, palavras nos falam, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. Por isso que nós entregamos nossa vida por completo a Ti, Senhor. Todos os dias, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu único Filho por amor a nós, Senhor. Não tem palavras para agradecer esse Teu grande amor. Esse amor imensurável. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse amor imerecido, pela Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Por isso que nós chamamos, Senhor. Por isso que nós vamos te amar todos os dias, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificado, pregado, chicoteado, sangue caía no chão, mas Ele não reclamou. Mas Ele não reclamou. Ele só perguntou em alma voz gritou assim: Ele na massa batidão, Deus meu, porque desapaste seu filho. Ele na massa batidão, Deus meu, porque desapaste
por Ele e é por causa dele que nós estamos aqui. Porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Sim, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Pelo que Tu és, pela beleza da Tua santidade. Nós te adoramos. Te damos louvores, Senhor. Te agradecemos esta noite, Senhor. Porque nós sabemos quem Tu és, Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Nós sabemos que verdadeiramente Tu
Alcança essa vida agora, Senhor.
glória. Assim como o Senhor fez e está fazendo em nós, faça nessa vida também, Senhor. Toca nessa vida também, Senhor. Leva cura para essa vida, Senhor. Leva restauração, leva livramento, leva libertação, leva salvação, Senhor. Ah, Senhor Jesus, leva ânimo, leva vida, para que essa vida, Senhor, venha ter alegria, vontade de viver, vontade de estar aqui na tua casa, vontade de buscar a tua face, vontade de te louvar, vontade de te adorar, vontade de se render aos teus pés, vontade de cantar louvores ao Senhor, vontade de te adorar, sim, Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, ó Pai, por essas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos pelo milagre realizado nessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos. Em nome de Jesus. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui o nosso filho Diácono Alisson. Vai estar trazendo essa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Somos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Bom estarmos reunidos e bom estarmos neste momento maravilhoso, esse momento de dízimo e oferta para a casa do Senhor. Um momento no qual nós demonstramos a Deus a nossa fidelidade com Deus, a nossa sinceridade com o Senhor. Coloca aí, por favor, Malaquias 3:10. Somente vou trazer a primeira parte que diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Somente até aqui. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro é aqui, irmãos, a casa do Senhor, o templo de Deus. Nós servimos um Deus que Ele é dono de tudo, dono do ouro, da prata. Ele que nos criou esse mundo no qual estamos aqui vivendo. Vocês acham que Deus precisa de dinheiro, de alguma verba, de alguma coisa? Não, né? Porque Ele é criador de tudo. Mas por que diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa? Porque o Senhor quer saber como é que está a nossa fidelidade com Ele. O Senhor tem nos abençoado todos os dias, irmãos. O Senhor nos abençoou hoje, desde o momento que nós acordamos, abrindo nossos olhos. O Senhor tem nos abençoado. Mas o que o Senhor quer de nós, o nosso coração, a nossa fidelidade com Ele. Dinheiro é bom? Sim, te traz um conforto. Mas nós não temos que ser escravos do dinheiro. Tudo na nossa vida é dinheiro. O Senhor quer o teu coração, a tua fidelidade com Ele. Trazei o dízimo para que haja mantimento, irmãos. Temos os gastos do templo, aluguel, água, luz, preparar cesta de alimentos para muitas pessoas que estão necessitando. E a obra de Deus é isso: ajudar o próximo, não importa quem seja o próximo, fazer de coração. Nós não temos que somente amar dinheiro, nós não temos que ficar escravo do dinheiro. Coloca aí para mim, por favor, 1 Timóteo 6:10.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Somente tem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O Senhor não quer que nós nos desviemos da fé. O Senhor quer que nós continuemos fazendo a obra de Deus, irmão, de todo o coração. Não importa a situação que você esteja passando neste momento, entregue na mão de Deus. Espera somente nele, seja fiel com Deus. E Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Então, neste momento, irmãos, que nós vamos demonstrar nossa fidelidade com Deus. É neste momento que nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós servimos um Deus, não é um Deus de barganha, não, irmãos. Eu vou fazer para Deus me abençoar, não. Faça de todo o seu coração. Não importa a circunstância. Somente faça de todo o teu coração. E Deus conhece o coração de cada um de nós. E sabe o que cada um tem passado. Então o que o Senhor manda dizer para todos nós: a tua fidelidade que me basta. Eu quero o teu coração, filho. Eu quero o teu coração, filho. Então vamos demonstrar a Deus. Ofertar, dizimar para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Peço para que todos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aqueles que forem estar dizimando e ofertando, tem que estar de envelope. As diaconisas estão aí, somente levantar os seus braços. Depois estaremos vindo até o gasofilaço em agradecimento a Deus, ofertar e dizimar ao Senhor, para a casa do Senhor, para que haja mantimento em nome de Jesus. E creia, irmãos, que o Senhor está no controle de tudo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em agradecimento ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso. Estamos aqui reunidos, Senhor, demonstrando a Ti a nossa fidelidade com o Senhor. Pai, somente Tu conheces os nossos corações. Somente Tu sabes que cada um aqui tem passado e enfrentado, Senhor. Mas é o Senhor que Deus que cuida de todos nós. É o Senhor que tem nos abençoado, Senhor, em toda circunstância. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por este momento maravilhoso, Senhor. Somente Tu conheces o nosso coração e nossa fidelidade é contigo, Senhor. Nós esperamos somente a do Senhor, Pai, e nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar agora a você desligar de tudo que já aconteceu no dia de hoje. De repente todos os problemas que você já enfrentou hoje, te convidar a abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Senhor Deus, eu quero, Pai, te pedir que o Senhor use a minha vida, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor revele a nós o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada aqui esta noite, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo toda distração, eu repreendo, Senhor, todo sono, eu repreendo, meu Pai, toda tentativa do inimigo de roubar esta palavra que vai ser semeada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Semana passada Deus falou muito conosco sobre ânimo e desânimo. Ânimo significa vida, desânimo, morte. Quem está desanimado não valoriza as boas obras, não é verdade? Porque quem está desanimado vai ter vontade de fazer alguma coisa. Quem está desanimado não tem vontade de ajudar alguém, não tem vontade de ajudar nem a si mesmo, quem dirá ajudar os outros, não é verdade?
Porque quando você está desanimado, você não quer fazer nada, você só quer ficar deitado, não quer sair da cama, não tem vontade de viver. Por quê? Porque desânimo é morte. E aquilo que está morto não se mexe. Aquilo que está morto não incomoda ninguém. Então, para realizar boas obras, precisamos de ânimo, precisamos de vida. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso você está aqui hoje. Porque nós precisamos de vida. E quem é que nos dá vida? Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Exatamente por isso, quando Jesus ele nos diz lá em João 16:33, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus nos faz essa declaração, ele está nos dizendo que para vencermos as aflições deste mundo, nós precisamos nos parecer com ele. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Por isso nós temos o PGD. Por isso nós temos o discipulado um ao um. Porque não adianta só eu ganhar uma vida para Jesus. Eu tenho que discipular essa vida até essa vida se parecer com Jesus. Porque quando ela se parece com Jesus, quer dizer que ela tem ânimo. Quer dizer que ela vai vencer as aflições. Agora, quando você não se parece com Jesus, quando você não está cheio do Espírito Santo, quando você não tem Jesus na tua vida, quando vem as aflições, o que vai surgir? Desânimo. Você vai receber uma má notícia, você vai ser traído, você vai ser abandonado, e como consequência disso você vai desanimando, a ponto de morrer, a ponto de não querer fazer mais nada. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele fez essa declaração, veio: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele estava dizendo: ó, se pareça comigo. Ele estava dizendo, uma linguagem de hoje: cola em mim, cola comigo, anda comigo, vem junto comigo, cola comigo que você passa de ano, cola em mim que você passa de ano. Era isso que Jesus estava falando: cola em mim que você vai passando dessa prova. Se enche do meu Espírito Santo, que assim como ele me ajudou a vencer, ele vai te ajudar a vencer. Era isso que Jesus estava dizendo. E o ide e fazer discípulos não é uma questão de se der eu vou, não. É uma ordenança. Não é uma escolha, é uma ordenança, é um mandamento do Senhor. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é um com o Senhor Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Se eu tenho o Espírito Santo, eu passo a fazer parte dessa família. Eu me torno um com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E se Jesus está em mim, eu já venci. Eu sou mais do que vencedor. Então nós dependemos dele para nós vencermos as aflições. Amém? Amém. Tem alguém passando por alguma aflição, por alguma tribulação aí? Tem alguém? Eu estou numa luta, eu estou numa guerra. E a palavra de Deus para mim e para você é: você precisa, você depende, melhor, você não precisa, você depende do Senhor Jesus, de Deus Pai e de Deus Filho, para você vencer essa aflição. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Quer vencer essa aflição?
Jesus. Aprenda a depender de Jesus. Aprenda a depender de Jesus. Somente assim nós vamos vencer as aflições. Mas o tema da mensagem de hoje, ela é: nós somos salvos para vivermos, para andarmos, para fazermos boas obras. Boas obras. Como já foi ministrado aqui em meio aos louvores, em meio à mensagem da oferta, em meio à palavra de abertura do culto, nós somos salvos para as boas obras. E esse é o tema da mensagem de hoje: salvos para as boas obras. E da mesma forma que eu preciso, ou melhor, que eu dependo de Jesus para vencer as aflições, eu também dependo de Jesus para viver as boas obras, para praticar as boas obras. Por isso Jesus nos dá vida. Por isso Jesus nos dá ânimo. Por isso Ele nos dá. Eu fiquei me perguntando na semana passada: Senhor, amém, o Senhor me dá ânimo para me vencer as tribulações, as aflições, amém, glória a Deus. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor quer mais. O Senhor não quer só que eu vença os problemas. A minha vida não é só para vencer problemas. A minha vida não é só para vencer obstáculos, vencer dificuldades, não. Quais são os dois grandes mandamentos? Amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti. Aonde entra a aflição aí? Onde entra a tribulação aí? Fala para mim. Então Deus, Ele me salva, Deus, Ele me convida, Deus, Ele me chama para mim amar Ele, para mim amar o próximo. E aí eu te pergunto: é fácil amar o seu próximo? Vamos voltar um pouquinho. É fácil amar você mesmo? Você acha que é fácil se amar? É fácil lidar com você? Não é fácil lidar com nós mesmos. Não é fácil. Só você sabe. Só você entende. Mas Deus nos convida para vivermos as boas obras. E é por isso que Ele nos dá o amor. É por isso que Ele nos dá a vida. Porque Ele sabe que sem Ele não vamos conseguir nada, não vamos realizar nada. Deus, o Senhor Jesus, Ele nos dá. Isso é fato. Mas o fato dele te dar não significa que você vai usar. Não significa que você vai colocar em prática. Depende de mim e de você. Tomarmos posse, acessarmos e praticarmos. Depende de nós. Deus dá. Só que eu e você temos que pegar. Como assim, pastor? A palavra de Deus vai dizer: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Deus, Ele nos diz em Lucas 11: se vós, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o seu Espírito a todos que lhe pedirem.
aqueles que pedem. Aquele que pede, recebe. Deus dá, mas nós temos que nos encher. O Espírito Santo, meu irmão, ele está à disposição de todos, não só do pastor, não só dos levitas, não só dos ministros, não só daqueles que têm o dom de pregar. O Espírito Santo, ele está à disposição de todos. Todos que o buscarem, receberão. Todos que o buscarem, o encontrarão. Todos. E quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você recebe. Deus já deu, como nós cantamos, o véu se rasgou. O véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, foi do céu para a terra. Por quê? Porque foi Deus quem rasgou. Foi Deus quem abriu o Santo dos Santos para que nós tivéssemos acesso. Agora imagina assim, aquela porta está aberta. Só que o fato daquela porta estar aberta não significa que você vai entrar. Quantas pessoas passaram por aquela porta e não entraram aqui hoje? Quantas pessoas sabem que aquela porta está aberta, mas não estão aqui hoje? Quantas pessoas que estavam conosco ontem na vigília sabem que aquela porta está aberta e não estão aqui conosco hoje? Então o fato daquela porta estar aberta não significa que a pessoa vai entrar por ela. O fato do véu ter sido rasgado, o fato do Santo dos Santos estar aberto não significa que todos entrarão. Quem que vai entrar? Quem quer? Quem que vai entrar? Quem pagou o preço, quem resolveu sair da sua casa e vir até aqui e passou por aquela porta e está aqui agora recebendo essa palavra. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Jesus, ele nos dá ânimo. Só que mesmo ele te dando, você pode viver lá na sua cama. Mesmo Jesus te dando ânimo, você pode estar numa depressão lá na tua cama. Mesmo Jesus te dando ânimo, você pode estar lá na tua casa sem vontade de viver. Porque não adianta ele te dar se você não quiser pegar. Não adianta ele te dar se você não quiser colocar em prática aquilo que ele está mandando você fazer. Mas uma coisa é fato, a parte dele ele já fez. Ele já nos deu. Agora cabe a mim e a você acessarmos, pegarmos e praticarmos. Colocarmos em prática. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quem está precisando de um milagre, todos vão levantar a mão. Agora eu falo para você, Deus já fez o teu milagre. Deus já fez o teu milagre. Todas as promessas são em Jesus, o sim e o amém. Todas as promessas de Deus para mim e para você, em Jesus, nós temos o sim e o amém. Nós só precisamos acessá-las, trazê-los para a nossa vida, colocarmos em prática. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso de número 10. Coloca o verso 8, por favor. Vamos ler desde o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja que a salvação ela é um dom de Deus. E só isso já nos bastaria para vivermos com alegria, para vivermos com ânimo, para vivermos tudo que Deus quer que nós vamos viver. Só isso já nos bastaria. O que, pastor? A salvação. Estar com Deus eternamente. Estar com Jesus eternamente. Só isso já nos bastaria. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja,
não vem daquilo que eu faço, para que eu não venha dizer, eu sou salvo pela minha grandeza, pelo que eu sei fazer. Não. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, no nome de Deus. Verso 10. Veja. Grava esse versículo aí na tua Bíblia. Risca ele aí na tua Bíblia. Porque muitas das vezes as pessoas elas confundem e elas acabam usando o verso anterior como desculpa para não vivermos, para não colocarmos em prática a vontade de Deus na minha e na tua vida. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Vou repetir para você gravar. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Para as boas obras. Não é para as obras da carne, não é para as más obras, é para as boas obras. Repita comigo: boas obras. Boas obras. Eu sou salvo para as boas obras. Você é salvo para as boas obras. Simples assim, meu irmão. Sabe por quê? Como era a sua vida até Jesus? Até você conhecer Jesus, como era a sua vida? Quais eram as obras que você praticava? Eram boas? Ou eram más? Você fazia alguma coisa por alguém ou você só fazia as coisas para você mesmo? Até hoje, meu irmão, se nós não vigiarmos, nós só queremos fazer as coisas para nós mesmos. Até hoje, se nós não vigiarmos, nós somos egoístas. Dentro de casa, na família, com as pessoas que você escolheu passar o resto da sua vida. Não é fácil. Imagina com aquelas que você não conhece, ou com aquelas que você conhece pouco, ou com aquelas que você sabe que realmente não merecem nada. Você vai fazer alguma coisa por elas? Seja sincero, meu irmão, não vai nada. Mas o que Jesus fala? Se eu amar somente quem me ama, que recompensa teria? O que eu estou fazendo diferente dos ímpios? Os ímpios não fazem assim. O que Jesus fala? Ama quem te ama e odeia os seus inimigos? É isso que ele fala? Ou ele fala para mim e para você amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, bendizei, não maldizei? Não é essa a palavra de Deus para mim e para você? Aí eu te pergunto, é fácil colocar essa palavra em prática? É fácil viver essa palavra, meu irmão? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, Deus não precisava ficar nos falando essa palavra sempre. Se fosse fácil, Jesus não precisaria dizer: ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você vai vencer essas aflições. Se fosse fácil, nós não precisaríamos estar aqui agora, celebrando a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor. Mas justamente porque não é fácil, mas justamente porque nós dependemos dele, é que nós estamos aqui celebrando a ceia, participando da ceia, recebendo vida e vida em abundância. É justamente por
por isso, porque não é fácil que eu dependa de Jesus. Porque eu, por mim mesmo, não vou ajudar quem está passando a perna em mim. Eu, por mim mesmo, não vou amar, não vou orar, não vou abençoar aquelas pessoas que querem o meu mal. Não vou fazer. Eu, por mim mesmo, não vou fazer. Mas como Deus tem me transformado, como nós cantamos, como nós louvamos aqui, transformou a minha vida foi transformada, a minha vida foi transformada. Você está vivendo essa palavra ou você só está cantando ela? A tua vida de fato foi transformada ou você só está cantando porque o grupo de louvor está cantando? Ou você está fazendo dessa canção a tua oração? Você está declarando com fé e com verdade que a tua vida foi transformada? Porque eu oro por aqueles que me odeiam, porque a minha vida foi transformada. Porque Jesus agora habita em mim. Porque eu sou um discípulo de Jesus. Porque eu tenho buscado me parecer cada dia mais com Jesus. Por isso eu oro por aqueles que me odeiam. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus me ensinou a fazer. Eu dou aquilo que eu tenho. Eu faço aquilo que Jesus me ensinou a fazer, não aquilo que eu quero. Porque se eu for fazer só o que eu quero, meu irmão, jamais eu vou viver a palavra de Deus. Jamais eu vou colocar a palavra de Deus em prática. Jamais. Quais são então, pastor, essas boas obras? De que obras Deus está nos falando? Uma coisa é fato e é certo: a base, o fundamento de todas as obras, de todas as boas obras, é o amor. É o amor. Por isso Jesus nos deixou esses dois grandes mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você colocar em prática esses dois mandamentos, você vai estar vivendo essas boas obras. Se você só fizer para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você, você vai estar vivendo essas boas obras. Você vai estar realizando boas obras. Isso é fato, aleluia. Gálatas 5:22. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Você já parou para pensar por que Deus está frutificando na tua vida esse fruto? Qual é o intuito de Deus em frutificar em você esse fruto? Qual é o intuito de Deus em frutificar na tua vida amor, alegria, paz? É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus tem frutificado paz na tua vida. Faz sentido para alguém aí? Será que tem alguém aí que está vivendo em pé de guerra? Será que tem alguém aí que está vivendo gritando, brigando? Principalmente dentro de casa? Será que tem alguém que está nessa situação aí? Você está nessa situação porque você quer. Você vive brigando porque você quer. Porque o fruto que está em você é fruto de paz. Você está triste na tua casa? Você está triste porque você quer. Porque o fruto que Deus está frutificando na tua vida é fruto de alegria. 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 Se você não está sorrindo dentro da tua casa, se você não está sorrindo no teu trabalho, se você não está sorrindo, meu irmão, é porque você não está acolhendo o fruto da alegria. A alegria do Senhor é
do Senhor, ela nos ajuda a romper limites. A alegria do Senhor, ela nos faz saltar na presença de Deus. A alegria do Senhor nos faz lembrar da onde Deus nos tirou, aonde Deus tem nos colocado e o que Deus vai fazer ainda na nossa vida. A alegria do Senhor. Ânimo é vida. Vida é alegria. Vida sem alegria não é vida. Jesus sem alegria não é Jesus. Jesus com tristeza não existe. Vida com tristeza, meu irmão, não é para mim, não é para você, é para quem está desanimado. Quando você vê alguém desanimado, quando você vê alguém morto, tem sorriso, tem alegria. Agora, quando você vê alguém com vida, o que é notório nessa vida? Alegria, o sorriso, a vontade de viver. E é daqui que vem essa alegria, meu irmão, fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, ela é para mim e é para você. E é com essa alegria que nós temos que viver. Por quê, pastor? Porque a alegria ela contagia. Quando você está sorrindo, quem está perto de você quer sorrir também. E se passa alguém e começa a ver e fica ali observando, você vê aquela pessoa vai começar a rir também. Porque a alegria ela contagia. E como Deus falou semana passada, nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Influenciar através de Jesus. Influenciar através da alegria de Jesus. Fé, bondade, benignidade, domínio próprio. O fruto. Quem que se alimenta do fruto? A árvore que está dando os frutos? Ou as pessoas que estão ao redor da árvore? Então por que o Espírito Santo está frutificando na tua vida? Por que o Espírito está te dando alegria, está te dando fé, está te dando esperança, está te dando amor, está te dando paz, está te dando bondade, benignidade, mansidão? Por quê? Domínio próprio. Por quê? Para que as pessoas que estão ao seu redor venham receber esse fruto, venham se alimentar desse fruto. Você está entendendo quais são as boas obras? Você está entendendo o porquê que nós dependemos de Jesus para as boas obras? O porquê que nós dependemos de Jesus para gerarmos vida? Para espalharmos a vida dele que está em nós? O porquê que nós temos que participar da Santa Ceia? Está tudo entrelaçado, meu irmão. Está tudo entrelaçado. E isso vai além. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 2. Carta de Tiago, capítulo de número 2. Verso de número 15. Grava aí essa palavra na tua Bíblia, grava aí. Risca ela aí de caneta, risca no teu celular, anota aí no bloco de anotações, mas nunca mais se esqueça dessa palavra, porque nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então você não é salvo para ficar deitado na sua casa, você não é salvo para você ser servido, você não é salvo por Deus, você não é alcançado por Deus, você não é resgatado por Deus para ficar lá em sombra e água fresca, para ficar sentado no banco sem fazer nada. Você é salvo por Deus para as boas obras. Olha o que diz Tiago 2,15. E se o irmão ou irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos,
Fortai-vos, guardai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. É fácil, né? Passar por alguém que está pedindo, passando fome. Deus abençoe. Não, Deus te abençoe. Não tem não, Deus te abençoe. E é o que dá vontade de fazer muitas das vezes. Porque qual é o nosso julgamento? Não, isso aí quer porque ele vai usar droga, quer porque vai beber, vai fumar, está ali pedindo porque quer. Trabalhar não quer, né? Agora ficar indo no semáforo pedindo, aí está fácil, né? Não é verdade? Eu falo porque esse é o julgamento que muitas das vezes eu fazia. Agora, quantas vezes eu e você, quando nós não conhecemos Jesus, nós estávamos nessa mesma situação. E Jesus não olhou para mim e para você e falou: não, aquele ali não merece não, aquele lá também não merece não vou salvar. Não, pelo contrário, Jesus ele foi e nos resgatou. Jesus ele foi e ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova do amor de Deus para comigo e para com você. Então não importa se aquela vida merece ou não merece, se eu tenho a condição e a oportunidade de fazer uma boa obra, eu sou chamado, eu sou salvo para realizar. Se eu estou vendo alguém passando frio e eu tenho duas blusas, eu devo dar uma para ela. Se eu estou vendo alguém passando fome e eu tenho um cacho de banana, eu tenho que dividir esse cacho de banana. Por que, pastor? Porque não adianta eu ter uma fé sem obras. Não adianta eu falar: eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus, eu vou à igreja, eu canto louvor, eu choro, eu me emociono, mas quando eu me vejo em uma situação como essa, Deus te abençoe. Não tem não, Deus te abençoe. Fé morta, fé sem obras. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É morta em si mesma. Verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse é o testemunho de quem anda com Jesus, de quem foi salvo por Jesus. Somos salvos para as boas obras. Quando as pessoas veem as obras que nós estamos realizando, elas veem a fé que nós profetizamos, que nós professamos. Verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios o creem e estremecem. Crê que Deus é Deus? Os demônios também acreditam. Verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 21. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E não somente
pela fé. A fé sem as obras é uma fé morta. Quantas pessoas nós temos a oportunidade de ajudar? Quantas pessoas nós temos a oportunidade de ajudar? Aqui Deus deu alguns exemplos para nos mostrar de uma forma bem clara o que seriam obras, quais são as obras. E aqui eu vejo obras naturais, obras carnais, obras que dia a dia nós temos oportunidade de fazer. Dia a dia nós temos oportunidades de colocar a nossa fé em prática, através das obras. Mas eu quero mostrar para você algumas obras espirituais. E eu creio que hoje, mais do que nunca, essas obras, elas devem ser praticadas. O que José fez com seus irmãos que o venderam como escravo? Qual foi a obra de José? O que ele colocou em prática? O perdão. José, ele estava no linguajar de hoje com a faca e o queijo na mão. Ele podia se vingar dos seus irmãos, ele poderia mandar prender, ele poderia mandar matar seus irmãos, ele podia colocar os seus irmãos, cada um em uma cisterna, e deixar eles brincando ali. Ele poderia. Mas qual foi a obra que ele escolheu fazer? Perdoar os seus irmãos. E não só perdoar, sustentar os seus irmãos com o melhor daquela terra. Ele colocou a família de seu pai na melhor terra do Egito. Ele deu o melhor para a sua família, para a família que o vendeu. Qual obra você tem realizado? Porque ele entendeu que essa era uma obra no mundo espiritual. Ele disse para os seus irmãos: ei, não pesa aí no coração de vocês e não fica mal, não fica triste, não, porque vocês me venderam como escravo. Isso aí não foi vocês, não, foi Deus que realizou essa obra para que hoje houvesse mantimento aqui na terra. Ele entendeu que essa era uma obra espiritual. E o perdão é algo espiritual. O perdão é algo espiritual. Porque o perdão, meu irmão, é a maior expressão de amor. E qual é a base de toda boa obra? Amor. Qual que é o fundamento de toda boa obra? Amor. E o perdão é a maior expressão de amor que uma pessoa pode ter. O perdão é libertação. O que Jesus fez por mim e por você? Ele não nos libertou do preço do pecado? Ele não nos libertou da condenação? Então, quando eu e você perdoamos espiritualmente, nós estamos libertando aquela pessoa. Nós estamos nos libertando daquela situação. E somente assim nós podemos seguir em frente. Somente assim nós podemos realizar boas obras. Se você está preso, como você vai realizar uma boa obra? O que Davi fez quando ele teve a vida de Saul em suas mãos? Quantas e quantas vezes Saul tentou matar Davi? E Davi estava com a vida de Saul nas suas mãos. E Davi poupou a vida de Saul. Por quê? Porque Davi entendeu o significado
foi Deus que levantou, não foi Deus que ungiu, então Deus que se acerte com ele. Eu é que não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E quantas pessoas estão aí falando mal, atacando, declarando palavras de maldição contra aqueles que o Senhor levantou? Ei, quem que levantou? Foi Deus? Meu irmão, que Deus se acerte com ele, que ele se acerte com Deus. Eu é que não quero essa colheita para a minha vida. Está certo e está errado, meu irmão? Ele vai dar conta para Deus, não é para mim não. Espiritualmente, eu estou me libertando de uma maldição, de uma condenação. Espiritualmente, eu estou seguindo em frente para praticar boas obras. Foi o que Davi fez. Davi falou: eu não quero atrasar a minha vida me vingando. Eu não quero atrasar a minha vida fazendo o que eu desejo. Eu sei o que Deus tem para mim. Davi sabia que Deus já o tinha ungido, consagrado rei. E se ele mata Saul ali, de repente ele ia atrapalhar o plano de Deus no povo de Israel, atrapalhar o que Deus tinha para a vida dele. E é o que acontece conosco quando nós resolvemos fazer aquilo que nós queremos, quando nós resolvemos nos vingar, quando nós resolvemos fazer o que nós queremos e não aquilo que Deus manda nós fazermos. Jesus fez por Pedro? Pedro não negou Jesus? Pedro não voltou a pescar? E o que Jesus fez por ele? Jesus não foi lá, buscou ele e não falou para ele: ei Pedrão, apacenta as minhas ovelhas. Ei Pedrão, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ei Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus empoderou Pedro. Jesus falou: ei Pedro, eu te discipulei para você continuar a obra que nós começamos aqui. Então não é para você voltar a pescar, é para você fazer boas obras. E o que Pedro fez? Foi pregar a palavra. O que Pedro fez? Foi fazer boas obras. O que Pedro fez? Ele deu a sua vida por amor a Jesus. O que Pedro fez? Ele morreu crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus, por amor a mim, por amor a você. Porque graças ao sacrifício deles, a palavra do Senhor chegou até nós. Porque eles escolheram fazer as boas obras. Eles nos mostraram a fé que eles tinham em Deus através das suas obras. O que Jesus fez por Paulo? Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava matando os irmãos. E o que Jesus fez por ele? Foi lá e o transformou. Foi lá e abriu os olhos dele, tirou as escamas que estavam nos seus olhos. E Paulo se tornou um pregador da palavra de Deus. Paulo se tornou um praticante das boas obras, sendo açoitado, sendo chicoteado, sendo preso, naufragando. Ele continuou fazendo as boas obras. Ele deu a vida pela obra do Senhor Jesus. Isso tudo são obras espirituais. Obras espirituais. Entenda isso, meu irmão. Cada um dá o que tem e colhe o que planta. Cada um dá o que tem e colhe o que planta. Eu não faço as boas obras porque o outro merece. Eu faço as boas obras porque é o que eu tenho para fazer. Eu fui salvo para as boas obras. Então eu faço as boas obras porque eu gosto, porque eu quero,
porque eu acho gostoso, porque faz bem para o meu povo, porque vai me dar um galardão no céu. Não, eu faço as boas obras porque eu fui salvo para as boas obras. É o que eu tenho para dar, é o que eu tenho para fazer hoje, é o que tem para hoje, meu irmão. Boas obras, aleluia, glória a Deus, e vamos embora. Eu querendo ou não, eu gostando ou não, eu achando que aquela pessoa merece ou não, Deus me deu uma ordem de servi-la, eu vou servir. Deus me mandou abençoar, eu vou abençoar. Deus me mandou ir lá e dar uma oferta, eu vou lá dar uma oferta. Porque eu sou salvo para as boas obras. Foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que nós vamos fazer aqui. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 53. Jesus, pois, lhes disse. Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você está vendo o que acontece com quem não participa da Santa Ceia? Você está vendo qual é a importância de você estar no culto de Santa Ceia? E quantas pessoas que nós conhecemos que são batizadas, que estão vivendo no corpo de Cristo e que estão fazendo pouco caso no culto de Santa Ceia? Quantas pessoas estariam aqui se nós disséssemos: ó, vai ter uma noite de games, vai ter uma noite de entretenimento, vai ter uma noite de louvorzão? Por quê? Porque isso traria alegria, isso traria prazer, mas isso não daria vida eterna, isso não traria vida como que nós vamos fazer aqui hoje faz. Porque não é o pastor João quem está dizendo, são palavras do Senhor Jesus. Ó, Jesus, pois, lhes disse. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que você nunca mais perca o culto de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, a partir de 23, vai dizer, e chega alguns versículos adiante, a palavra diz: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que ainda dormem, que estão mortos, que estão desanimados, que estão sem vontade de viver. Por quê? Porque não estão participando de forma digna do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, não estão recebendo vida. Jesus nos convida para que tenhamos vida. Jesus veio para nos dar vida. Em João capítulo 15, verso de número 5, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus. Sem Jesus eu não posso fazer nada, nem as boas obras. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Nós somos salvos para as boas obras. Dependemos de Jesus para realizarmos as boas obras. Então, meu irmão, seja igual a Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Seja um com o Senhor Jesus. Amém, igreja?
convidar a se colocar de pé. Aleluia. Senhor Jesus, Ele disse para mim e para você: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Também viverá por mim. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ou seja, nós vamos receber vida e vida em abundância. Nós vamos receber mais ânimo. Eu sei que você já está animado para viver, e Deus vai te dar mais ânimo ainda, porque você precisa de mais ânimo ainda para fazer, para realizar boas obras. Não só para vencer as aflições, mas para realizarmos as boas obras. Este é o pão que desceu do céu. Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus entregou o seu corpo, não só por mim e por você, mas por todos no mundo. E como a canção que nós cantamos: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: você não é juiz para ficar julgando as pessoas. Você não é juiz para dizer quem merece e quem não merece. Eu não te salvei para você ser juiz. Eu não te salvei para você ficar julgando. Eu te salvei para você realizar boas obras. Eu te salvei para você realizar boas obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Mostre a tua fé através das boas obras que o Senhor tem te capacitado a fazer. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Se você precisa de vida, tem vida para você aqui hoje. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E aquele que come e bebe do corpo do sangue do Senhor Jesus indignamente paga um alto preço por isso. Então, se você precisa se arrepender e pedir perdão, essa é a hora. Se arrepende, peça perdão, mas participe do corpo do sangue de Cristo. Não deixe de participar, porque aqui está vida e vida em abundância, para te dar ânimo, para você vencer as aflições e para você realizar boas obras, as quais você foi salvo para vivê-las. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra reveladora. Eu te agradeço, Senhor, por esse pão e por esse suco que simbolizam o teu corpo e o teu sangue que foram entregues por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Toque agora, Senhor, em cada coração, em cada vida aqui, Pai. Que haja liberação de perdão, que haja liberação de destino, que haja liberação de propósito.
barreira, que todo impedimento caia por terra. Você é escolhido de Deus. Você é salvo por Deus para as boas obras. Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o mundo te parar. Não deixe a tua carne, o teu orgulho, o teu eu te parar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncia ao teu eu por amor a Cristo. Tem muita obra para você realizar, tem muita boa obra para você realizar. Só que para isso você precisa estar livre. Livre do passado, livre de situações que te machucaram, livre de pessoas que te magoaram. Então liberte-as agora no nome de Jesus. Libera perdão agora. Essas são obras espirituais. Ah, Senhor Jesus, nós entramos agora nas regiões celestiais, Deus. E nós guerreamos agora por cada vida, Senhor, neste ministério. Cada vida que não está presente aqui, Deus. Nós falamos a Ti por elas agora, Senhor. Envia um anjo agora, Senhor Jesus. Toca nessas vidas, Senhor. Coloca um temor nesses corações, Pai. Para que elas nunca mais venham perder, Senhor, o culto de Santa Ceia. Para que elas nunca mais, Senhor, venham ficar sem participar do Teu corpo e do Teu sangue, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, visita. Espírito Santo, toca uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero chamar aqui os nossos filhos para nós bebermos a ceia do Senhor.
nós comemos e bebemos, para que dele venhamos receber vida e vida em abundância, para que dele venhamos receber ânimo. Em nome de Jesus, que ao participarmos desta ceia, venhamos ser animados, venhamos ser vivificados, venhamos ser restaurados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.
possamos viver essa palavra, não apenas escutar, mas viver. Amém? Coloque em prática tudo que Deus tem te dado. Pega, tudo que Deus tem te dado, pega, receba e viva no nome de Jesus. Amém, queridos? Tem alguém fazendo aniversário? Ninguém? Então vamos agradecer ao Senhor. Papai querido, papai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença, pela tua palavra, por poder te adorar. Obrigado por poder cear, por poder receber do teu corpo, do teu sangue, da tua natureza divina em nós. Obrigado, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de boas obras, uma semana na tua presença, uma semana realizando a tua vontade, no nome de Jesus. Nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, de toda cilada do inimigo. Abra os nossos olhos espirituais e que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas por todos sempre.